pode entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch. BBN Brasil Business Network, o podcast de negócio no Brasil e no mundo. Eu sou Tom Rioch, americano conhecido como o rei do networking, conectando pessoas e falando do meu podcast estúdio em Campinas, São Paulo, Brasil. Conversamos com empresários, empreendedores e especialistas do mundo inteiro. E hoje vamos falar com Chris Shaw Duarte. Ele é o Creative Director da Grain Idea e falando conosco de Paris, França. E Anna Tikhomerov, ela é fundadora da Palestrarte. Ela é especialista em palestras corporativas e falando hoje de São Paulo, capital. Chris Duarte é um designer gráfico, apaixonado por café, e eu já entrevistei ele algumas vezes aqui no BBN. Primeiro no ano passado, quando nós descobrimos virtualmente, e ele contou sua história de trabalhar remotamente de Paris, atendendo clientes virtualmente e presencialmente em cafés. Anna Tikhomerov eu conheci recentemente, apresentado por Chris como exemplo de sucesso em negócios remotas. Então, Chris, boa tarde de Paris para Campinas. De Paris para Campinas. Boa tarde, Tom. Boa tarde, Ana. Prazer poder compartilhar histórias novamente aqui com você. E Ana, bom dia aqui no Brasil e bem-vindo ao BBN Brasil Business Network. Obrigada, Tom. Bom dia. Cris, boa tarde aí. Você já deve ter até almoçado já, né? Já estou no café. Ah, então tá bom. O café depois do almoço, não é nosso café da manhã, né, Chris? É. Bom, Ana, vamos começar com você, tá? Recentemente o Chris me mandou um YouTube que na realidade é um depoimento que você fez, que conta, né, sobre como você encontrou ele, mas a pergunta é, por que você encontrou ele e como? Bom, vamos lá. Como você falou, eu trabalho com eventos corporativos. Eu tenho uma empresa que faz 18 anos, aliás, acabou de fazer 18 anos. E, de repente, o mundo que a gente conhecia mudou de um dia para o outro. E aí eu percebi que a minha empresa também estava mudando já há algum tempo, só que a pandemia fez com que essa mudança viesse de uma forma muito rápida. E aí, estudando a empresa, o que eu tinha, site, eu percebi que a logomarca que nós tínhamos não comunicava mais o que a gente queria. Ela, depois de 18 anos e tudo que mudou, eu olhava e falava, não está mostrando o que a gente faz. As pessoas não vão entender. Hoje a gente tem muito mais a coisa do digital, de modernidade, e realmente não passava isso. Eu falei, bom, logomarca é uma coisa muito importante. Onde é que eu vou encontrar alguém que consiga entender a minha história e consiga traduzir na logomarca aquilo que eu quero? Aí começou a minha saga de buscar alguém que pudesse fazer isso. Eu realmente não conhecia ninguém, porque, como eu disse, foi há 18 anos que essa minha primeira logomarca foi feita, e naquela época a gente não tinha tudo que a gente tem hoje de tecnologia, de falar com as pessoas. Então a logomarca, a pessoa que fez, eu não sei nem quem era. Eu mandei um texto para um site dizendo o que era a empresa no início. Eles me mandaram 3 opções e eu escolhi essa, que por sinal eu gostei muito, mas foi uma coisa totalmente diferente para uma época diferente, né? E aí aqui no Brasil existe um grupo no Facebook que as pessoas que têm negócios, qualquer tipo de negócios, eles divulgam nesse grupo. E eu já fiz vários negócios, já comprei muita coisa com eles. Eu falei, vou tentar, de repente tem alguém lá legal, vou pedir uma indicação. Aí eu coloquei lá uma história falando, olha, eu preciso mudar a logomarca, queria saber se tem alguém aqui no grupo que faça ou que possa me indicar. Aí eu comecei a procurar, coloquei na lupa designer, logomarca, e eu encontrei uma conversa do Chris com uma outra pessoa e alguém dizendo, o Chris é fantástico, ele fez a minha logomarca, ele entendeu, tal. Aí comecei a procurar, vi alguma coisa do Chris e outras pessoas me deram outras indicações. Aí eu pedi propostas e eu lembro que eu mandei uma mensagem para o Chris via Instagram e o Chris demorou a responder.
eu já estava até quase meio, acho que o Cris, né? Aí eu entrei e aí ele me respondeu, não, olha, meu site. Aí eu já achei interessante primeiro, Grain Idea. Achei super legal isso. Falei, pô, grão de café. Aí eu entrei no site, comecei a ler a história dele, que eu achei incrível. E aí o Cris fez contato comigo. Nesse meio tempo eu tinha recebido já 2 propostas. E a gente marcou um bate-papo. O Cris falou assim, me manda a sua história pelo WhatsApp. Ele me passou o WhatsApp dele. Para eu entender o que você precisa. Aí eu mandei um áudio para ele, contando tudo. E o que eu achei muito legal do Cris foi que, além do áudio, ele falou, legal, já entendi tua história, mas vamos marcar um bate-papo via WhatsApp, já que eu adoro conversar com as pessoas e eu sempre marco num café, mas eu tô aqui em Paris, você em São Paulo. De qualquer maneira, com a pandemia, a gente não conseguiria fazer isso, mas eu gosto muito de conhecer as pessoas. Então, isso eu já achei um diferencial bem legal. A gente marcou essa conversa. E aí eu expliquei de novo, o Cris me fez várias perguntas, e o que eu achei legal foi isso, que ele falou assim, bom, legal, já entendi tudo, agora eu vou pensar. Aí ele foi, eu lembro até que era o final de semana, eu acho que ele me mandou na sexta-feira à noite, já era tarde aqui, e ele lá de madrugada, ele falou, vou te mandar a logomarca. Aí eu falei, meu Deus, que medo. Foi assim, eu falei, meu Deus, acho que eu vou ver só amanhã. Ele falou, não, você vai gostar. Eu falei, não, acho que eu não vou ver. Aí chegou o e-mail dele, né? Chegou o e-mail, eu falei, abro ou não abro? Abro ou não abro? Aí eu abri, olhei. Na hora eu não tive ainda aquela... É isso. Eu falei, não, olhei, falei, vou dormir, pensar. No dia seguinte eu vejo com calma. Aí, nesse meio tempo que eu não contei, é que a proposta que o Cris me mandou, ela não foi a mais barata. Mas o que eu digo, o diferencial dele é que o Cris não enxergou o negócio apenas como a logomarca. Ele enxergou o negócio como um todo. Então, ele me apresentou a proposta de criar a logomarca e de me ajudar no processo de lançamento, de branding da marca, que é importantíssimo. Por que adianta alguém me entregar uma logomarca e eu não saber o que fazer com ela? Uhum. Como é que eu comunico para as pessoas isso? Né? Então, o que eu achei muito, então, assim, vários desses diferenciais. E o mais interessante é que a distância e o fato da gente não se conhecer pessoalmente não fez diferença nenhuma. A gente teve essa identificação muito rápida, apesar de ser via internet, né, via WhatsApp, e fez uma diferença grande. Eu realmente gostei muito dessa maneira do Cris, e a gente se identificou com o café, porque eu amo, para mim, programa é ir em algum lugar, bater papo, tomar café, ir no shopping tomar café. Então eu sentia muita falta disso. Mas hoje a gente pode simplesmente, ele lá tomando o café dele, eu tomando café aqui, e bater papo. Então foi assim que eu cheguei até o Cris, foi de uma maneira de parte de indicações, desse bate-papo, e as outras 2 pessoas que me mandaram a proposta, que apesar de mais barata, eu agradeci muito, mas eu me identifiquei, e na hora eu falei para o Cris, eu quero fazer com você. Antes mesmo dele me mandar qualquer coisa, eu falei, quero fazer muito com você, porque eu gostei da tua maneira de apresentar, eu senti confiança, e a gente tem que trabalhar junto. E ele falou a mesma coisa. Então teve, acho que essa identificação mútua aí, eu achei, isso foi muito interessante. Foi a primeira vez que eu fiz alguma coisa com alguém fora, né, do país, e uma coisa tão importante para mim, que seria a logomarca, a identidade da minha empresa. Bom, aí essa é a forma que nós encontramos, tá? Como eu falei, quando numa conversa que como eu falei, já entrevistei Chris 2 vezes aqui, se não 3, aqui no BBN. E já tivemos conversas virtuais nesse meio tempo e mantivemos um relacionamento de ideias, tudo, mandando post um para o outro, coisa assim, meio incentivando, meio um pouco de tudo, né? Mas alguns pontos aí falou que são importantíssimos a marcar nesse mundo nosso hoje. O mundo de negócios remotos existiam bem antes da pandemia, tá? E algumas empresas e pessoas estavam estruturadas para o mundo global, planetário, antes de tudo isso. E outros, o seu exemplo foi mais ou menos, caiu dentro e precisava mudar rapidamente, porque palestras são, até agora, presenciais, né? Se precisava o contato, era alguém no palco, alguém pedindo para você referências de pessoas de palco, né? De presença. Exatamente. E isso mudou. Isso mudou para você, mudou para todo mundo de tudo. Ponto. Mas nossa conversa com o Chris, aí umas semanas atrás, eu falei para ele disso. Chris, eu estou também no meu projeto de podcast, que é o podcast. Começou virtual, começou remoto, eu entrevisto pessoas no mundo inteiro, sempre aqui de Campinas e alguém em qualquer lugar, né?
E nessa conversa com ele, eu falei, eu quero expandir um pouco, porque também eu estou fazendo tentativas de entrevistar no mesmo podcast várias pessoas no mesmo tempo, tá? Que pode ter uma conversa correlato. Eu já fiz isso com várias pessoas aqui no Brasil, mas com ele eu falei, eu quero fazer isso de forma internacional. Quando eu falei disso, ele acho que nem engoliu o café e já falou de você. Ele falou, tem uma ideia, você vai cair assim, não sei o quê. Eu acredito muito nas energias cósmicas. Tá? Isso é, minha vida é isso, alguma coisa acontece. Então o fato que eu falei, eu liguei para ele para falar, não liguei para marcar um podcast, foi bater o papo. Né? Falei, tem duas coisas, uma das coisas é essa. Então essas energias, eu acho, estão por aí, tá? Então as energias convergem para sucesso, mas desde que as pessoas conseguem identificar. E no caso as pessoas do Chris, estão na mesma frequência, né? Então, desculpa te cortar. Não, mas o que eu queria dizer, só o ponto que eu quero fazer, é que hoje o relacionamento de comunicação é multiplataforma. Tá? A Ana falou que Instagram, falou do WhatsApp, falou do Facebook, falou de um monte de coisa. Então, se nós não estamos em todos, o caminho não é mais uma ligação telefônica mais. Tá? Ela é multissensorial e multiplataforma. E os negócios remotos mostram que precisamos estar em todos. Né? E outra coisa que não tem mais horário em negócios remotos. Tá? Verdade. Não tem fim de semana, não tem café da manhã, pode estar dormindo. Eu tenho um costume de acordar cedo, porque muito do meu relacionamento é em China e na Ásia. Então, quando eu acordo 5 horas da manhã, eles já estão indo dormir, jantar, coisa assim. Tá? Hoje, quando eu acordo, o Chris está almoçando. Tá? Verdade. Eu e você, Ana, estamos tomando café da manhã, ele está tomando café depois do almoço. Chris, conta um pouco para nós, assim, como é que você consegue compactar a história de pessoas num logotipo? Olha, Tom, eu acho que a primeira palavra que me vem na cabeça é a palavra confiança. Né? Confiança atrelado à empatia. Porque estabelecer confiança à distância é um desafio, né? É um desafio. Então, acho que começa por uma conexão que tem que ser empática, e se essa conexão tem verdade, como a Ana colocou aí, que ela se sentiu confortável e confiante em tudo que ela viu, mas também no bate-papo e no contato diretamente comigo, então, quando existe essa confiança, as coisas fluem de forma mais leve, né? E tudo muito bem estabelecido, muito bem conversado. Mas eu acho que confiança é a base. E estabelecer confiança hoje no ambiente online é delicado, né? Sim. Porque eu posso falar qualquer coisa, escrever qualquer coisa a meu respeito. Outra coisa é eu interagir ali num vídeo, num bate-papo, e mostrar realmente que aquilo que ela leu sobre mim é de fato verdade, quando ela conversa comigo e sente isso. Então, eu acho que o sentir, hoje, as pessoas estão muito mais acostumadas a sentir um relacionamento verdadeiro, online, do que somente acreditar que isso possa acontecer fisicamente, né, presencialmente. Então, hoje as pessoas confiam mais nessa relação online e virtual. Então, a partir disso, o restante é alinhamento, né? É conversar, é entender. E o que eu faço muito, e gosto, e eu acho necessário, é escutar com atenção, né? Porque no ambiente hoje, por exemplo, numa agência, onde tem ali muitos entraves ou um ambiente mais conturbado, tudo acontece ao mesmo tempo, junto e misturado, muitas vezes não tem aquele momento de você escutar realmente um briefing e conseguir traduzir isso, né? Muitas vezes as pessoas saem, vão para uma sala fechada, vão para um ambiente mais calmo para poder realmente se conectar com o trabalho. No meu caso, como eu trabalho remoto e trabalho em cafés, trabalho em casa, eu consigo ter esse meu momento de escutar, compreender realmente uma história. Eu acho que tudo começa pela história, né? Sim. Toda empresa, todo projeto, sempre tem uma história por trás, história de pessoas. Né? Hoje a gente se fala muito em age to age, né? Human to human. Agora é o contato mais pessoas com pessoas. Sim.
tem histórias por trás. Então, o que eu sempre gostei de traduzir, eu sempre falo que eu traduzo histórias em design. Então, isso hoje em dia tá mais relevante, está mais vivo, né? Traduzir histórias em design. E traduzir a história da Ana, junto com as duas sócias, né? A Catarina, a Damila. Damila e a Catarina, que eu chamo de Cati. Não foi muito difícil, porque eu me conectei com a história delas, entendi o momento, olhei para o passado também, tudo que elas já haviam feito, porque são 18 anos de cena, que eu falo, né? E o bate-papo com ela, né? Com as três, inclusive. Depois que eu conversei com a Ana, né, Ana? Conversamos os quatro, né? Isso. Com as outras duas sócias, para poder entender também quem são as duas pessoas junto com a Ana. Né, que formam esse interrelacionamento pessoal de sócios é uma outra história, né? Exatamente. Então, ou várias histórias. Várias histórias juntas. Então, nesse bate-papo, onde eu conheci também as outras duas sócias, eu vi isso como necessário conhecer o todo, não somente a Ana, mas me conectar com a palestrante como um todo, e que elas também me conhecessem. A partir daí, criamos uma empatia, uma sinergia, e o trabalho começou a fluir, e hoje temos aí a nova palestrante lançada, né, com já um outro projeto também em andamento. Enfim, estou muito feliz com o resultado. E o mais interessante, Tom, é que, como o Cris falou, primeiro ele me convenceu, e depois ele tinha mais duas pessoas, né? E da mesma forma, tudo virtual. E o mais legal foi isso, é que realmente ele convenceu as três. Nós três adoramos o que ele apresentou, e depois que ele explicou o conceito atrás da marca, nossa, a gente foi fantástico. Realmente a gente falou, nossa, é isso, foi muito legal. Não, mas deixa eu fazer uma pergunta para você, Ana, porque isso já é o fato que aconteceu. Mas nessa, quando você lida com sócios, tá? Eu imagino, talvez você ou virtualmente convidou para tomar um café para falar da sua ideia. Isso. Você fala, eu tenho uma ideia, vou contratar um cara lá em Paris. O que elas falaram desse primeiro café? Na verdade, vou assim, elas normalmente não se opõem ao que eu falo. Mas elas falaram assim, elas me perguntaram, mas você conhece ele? Da onde você conhece ele? Foi indicação de alguém? Então já veio aquela, né? Como assim, né? Vai contratar uma pessoa da França? Por que não alguém do Brasil? Então teve essa meio que primeiro um pouco de um pé atrás mesmo, de eu ter falado que eu tinha estado falando com uma pessoa de Paris e que eu tinha conhecido através de um grupo do Facebook. Então, é muito louco. Aí piorou, né? Piorou. Aí piorou. Eu falei, não, mas ele me respondeu no Instagram. Aí piorou mais ainda. Exatamente. Fala, nossa, acho que ela era maluca, né? Mas ela falou, bom, tudo bem. Falei, então assim, vamos marcar um bate-papo com ele para vocês também conhecerem. Nossa. Mas foi engraçado, essa reação delas foi bem engraçada. Não, mas isso é típico. Eu estou fazendo essa pergunta porque quando eu já vi esse carnaval várias vezes, né? Então você tenta explicar qualquer coisa, normalmente isso que vem dos outros é exatamente isso. Tá? Porque essa transição para o remoto, transição para virtual, transição ainda mais internacional, vai contratar alguém em Paris para tratar do novo aqui, né? Primeiro, não soa muito normal. Não. Nada. Tá? Então, esse novo normal é essa. Então, as empresas, a gente infelizmente está assistindo aqui no Brasil e no mundo, empresas estão falindo, quebrando e acabou. Tá? Teve empresas antes desse início da pandemia que, como o próprio Chris, entendeu que o mundo estava redondo, tem oportunidade e tudo, e partiu para convencer. Pessoas que estão nesse meio, não, tem empresas, gente que eu conheço que não durou 5 meses, já acabou, fechou o negócio, não conseguiu. Primeiro, não estava atento à transformação digital antes e não conseguiu virar o negócio dentro, tá? E muitas das coisas foi nesse ponto, de sócios simplesmente discutindo o que fazer e o barco está fazendo água. E em vez de tirar água do barco e colocar um rolo no furo, cada um está vendo uma coisa e afundaram. E infelizmente vai ter mais. Então, esse é um ponto real. O outro ponto real é que, de fato, o Chris é uma pessoa única.
Tá? De fato, não é todo dia que você acha alguém com essa competência. A segunda entrevista que eu fiz com ele foi falando de um empresário que fabricava urnas de cinzas dos cremados. Não foi isso, Chris? Exatamente. Então, esse entendimento de uma história, ela é uma história de tudo. O logo que ele faz, ele tem que compactar uma história comprida, complexo, difícil de transmitir, enrolar tudo isso e colocar dentro de um logo. E aquele logo tem que inspirar alguém a fazer aquela história e pular fora. Então, o segredo, no meu modo de ver, é essa. Tá? Como o primeiro entender, ele falou o que faz, ele conversa. Tá? Mas eu acho que o grande segredo que ele tem é um fato que nós conhecemos, mas não valorizamos, o café. O café, no meu modo de ver, e no Brasil eu sempre falo, business starts with coffee. Né? Os negócios começam com café. Mas isso não é só o Brasil, isso em vários lugares. No Paris tem cafés, café é um negócio. Na Argentina, café é um negócio. No Brasil, café é um negócio. Então, o despertar das sensações, tá, olfáticos e outros, quando a gente senta, toma aroma de um café, para mim, ela faz o cabeça funcionar um pouco. Ela agita. Tá? Então, se está presencial numa mesa, se isso que nós estamos fazendo, o Chris foi fazer café antes de falar com a gente, ele só consegue falar quando tem café. Isso é parte da criatividade, não é isso, Chris? Só. E uma coisa interessante, Tom, legal você ter comentado nesse assunto, a minha conexão com o café ela é profunda, né? Sou um coffee lover assumido, então hoje no meu trabalho eu acabo assumindo palavras-chave, né, do café, conceitualmente dizendo, e trazendo para o design. Então, assim, eu falo que eu filtro histórias, né, para encontrar a essência das pessoas, né, e poder servir realmente um design puro e autoral. Sim. Então, eu sempre acabo fazendo essa conexão do café com o design. Depois que eu li isso no site dele, eu falei, é ele? É ele, eu já imaginei um café, já vi aquele café, aquela fumacinha, o cheiro, o aroma. Não, mas Olha é isso, aí, o café não é o produto, ele não é o commodity, embora ele Não. mas ele é um link. No Brasil, eu lembro quando eu cheguei no Brasil, isso muitos anos atrás, e no parte de negócio, se eu for encontrar alguém, bater na porta, quero conversar com fulano, isso que eu falei, a cerimônia de servir café no passado é tipo 1970. Então, você ia num escritório, via um garçom, tá, tudo vestido, luvas brancas, uma bandeja de prata, xícaras que eu nunca vi na minha vida, colherzinhos. Nunca vi uma xícara tão pequena na minha vida, mas deve ser. Mas era um ritual. Então levava 15 minutos para o garçom entrar, servir o café, quer açúcar, não quer açúcar, não sei o quê, antes de você falar qualquer coisa. Isso para mim, o americano, meu objetivo chegando no Brasil, eu não consegui entender. Porque o café que eu conhecia da manhã, as primeiras palavras que eu aprendi era pingado pão com manteiga. Não, porque eu chegava no bar e precisava comer, então pingado pão com manteiga, pingado pão com manteiga, então era aquele café, leite, um monte de açúcar dentro. É um pão com manteiga, isso é um breakfast, tá? Mas depois eu fui evoluindo esse parte do ritual, tá? Isso até hoje tem, mas obviamente perdeu. É difícil você ver isso hoje numa empresa, tá? Máquinas automáticas, não tem nada contra, mas essa era uma realidade nossa presencial recente, tá? Então um pouco desse sabor de fazer um negócio, de dar o tempo de relacionamento. Hoje acho que nós estamos resgatando um pouco. Não que estamos resgatando, estamos valorizando. A gente sente o falta disso. E aí volta do que você falou, Ana, do custo. Tá? Você foi impactado primeiro pelos custos. O brasileiro, infelizmente, é muito direcionado por custo. Quanto custa? No Brasil, raramente alguém pergunta quanto vale. Tá? É quanto custa. Então, essa comparação entre custos e preços, esquece qualidade, esquece valor. Tá? Isso é coisa cultural. Tá? Não, em lugar nenhum, você é de palestra. Tá? Alguém liga para você, quanto custa uma palestra?
Eu sou palestrante. Quando me ligavam a fazer isso, eu falei, mas quantos quilos você quer? Mas como assim? Eu falei, não, você me fala quantos quilos de palestra, eu te dou o preço. Meu preço é por quilo. Eu não entendo o que você está falando. Eu falei, nem é o que você está falando. Tá? Você quer um preço de palestra que eu não sei o que você quer. Então, aqui o Brasil é o restaurante por quilo, nome por metro, tá? Mas a valorização de achar valor e qualidade, esse é o caminho que você fez, tá? E o sucesso que vocês fizeram vem de tudo isso, tá? Temos colegas assistindo? Temos colegas assistindo, é a questão de home office, eu brinco, né? Porque assim, eu tenho 2 cachorros. Se algum cachorro late na rua, tem uma que adora conversar. Ela conversa muito. Ela não fala do café, mas ela ama conversar. Não, mas é assim. A minha casa é a mesma. Eu tenho uma fila. E é assim. Então vai tá na bom. rua, é o conversa, é o diálogo deles. Eles querem conversar. Eles querem bater papo, não tem jeito. Várias reuniões já acontece isso, o pessoal já dá risada, porque é muito comum, né? Tá todo mundo em casa. Então a gente brinca que o normal agora é esse: é criança passando, criança chorando, cachorro latindo. Bom, mas os negócios remotos são reais. O Chris está em casa, está sábado, estamos falando sábado, tá? Pós-almoço, está em casa, está administrando criança. Então a realidade de tudo é assim. Tá? É verdade. Quando antigamente a gente achava, nossa, né? Posso só fazer um parênteses, Tom? Pode. É interessante falar que nesse trabalho todo com a Ana, foi feito durante a quarentena, né? Eu estava um pouco, quer dizer, estou ainda com a minha filha em casa, desde fevereiro, março, sem ir para a creche. E todo esse trabalho, inclusive com outros poucos clientes, foram feitos aqui em casa, né? E se ajeitando nos horários, quando ela fazia a siesta, ou à noite. Ela participou de algumas reuniões, inclusive. Ela participou de reuniões. Então, assim, foi aquele jeitinho brasileiro de se virar, né? Mas é assim. Mas não é só brasileiro, isso é planetário, que eu faço no meu Talk do Brasil. Eu entrevisto pessoas do mundo inteiro, tá? Muito pessoal China, anteontem Singapura, semana que vem com Camboja, é igual, então isso não é diferente, tá? As pessoas estão em casa, praticamente a totalidade. É raro achar alguém que está no escritório hoje no mundo inteiro, ponto. Verdade. Então essa realidade de estar em casa e precisa manter o relacionamento, precisa manter os negócios, isto é real. E na casa tem cachorro, tem criança, tem periquito, tem tudo. Tá? Tem tudo, é verdade. E tudo isso é incontrolável. Criança é mais difícil controlar criança que cachorro. Tá? Mas eu acho que tudo isso, novamente, traz um sabor para a vida real. Tá fazendo as coisas mais autênticos. Tá? Antes Concordo. a gente fechava dentro do escritório, criava um cenário, né? Um palco, e esse era nosso negócio. Não é assim? Tá, hoje em casa, eu estou em casa, meu estúdio é em casa, mas eu trabalho assim já há 10 anos. Tá? Coisa diferente, coloquei os banners que antes eu levava para fora, pendura atrás e é isso. Tá? A conectividade hoje que a internet e esse mundo traz, para mim, tanto faz. Não é que tanto faz. Aqui sim, eu tenho um Wi-Fi que funciona, eu tenho o que eu tenho água, tenho café, tenho um cachorro que me gosta, uma esposa que está perto, ponto. Eu não preciso estar. E eu estou falando com você e Ana. Tá? E o que eu aprendi em 20 minutos, 30 minutos, é fantástico. Coisa que eu não aprenderia. Tá? E eu gastaria, se eu fosse visitar a Ana, ou tomar café com você em São Paulo, ia levar 3 horas, 1 hora para ir, outra para voltar. Nós estaremos sentando num café com um monte de gente, barulho, interrupção. Então, espremendo o conteúdo de 15 minutos de café, sai pouco. Verdade. Hoje, qualquer diálogo de negócio, eu estou falando nosso, qualquer diálogo de negócio remoto é muito mais rico. Tá? Você consegue ter 30 ou 40 minutos de conteúdo de valor. Então, isso eu acho que o sucesso dos negócios é isso. O que vocês acham? Eu ia falar isso, uma coisa muito interessante do que você está falando é que hoje a gente está já há 4 meses de home office, inclusive a Palestrarte hoje é 100% home office, a gente não vai voltar mais a ter o escritório presencial, já foi decidido isso, nós já entregamos a sala onde a gente tinha em Moema, então viramos home office.
Mas a gente estava fazendo uma avaliação, hoje nós estamos muito mais próximos dos clientes do que estávamos antes. Olha que coisa louca. Sim. Porque hoje eu consigo participar de todas as reuniões, de todos os eventos, não perco tempo no trânsito e eu consigo enxergar o cliente, porque por telefone e e-mail você não vê a pessoa. E hoje a gente participa de todos, e muito engraçado, né? Eu ia para a reunião toda arrumada, pintada. Outro dia eu fiz uma reunião com a diretora de uma empresa e ela tinha acabado de sair do banho, cabelo todo molhado, e eu também, nenhuma das duas com a maquiagem. Eu falei, gente, que mundo maluco, que mundo doido, como mudou tudo, né? Mas realmente, existe essa questão de você se sentir em casa, você tá mais relaxado e as coisas fluem muito melhor. Então eu acho que essa questão do virtual é muito boa. Ah, sim. Bom, infelizmente estamos chegando no fim do nosso tempo, podemos conversar até domingo de manhã, tomar outro café. Mas eu quero aproveitar, Chris, para suas palavras finais. Uma coisa, a aprendizagem de hoje que fica é confiança e empatia à distância, né? Perfeito, Tom. Confiança e empatia à distância. Acho que isso todo mundo precisa e merecemos, né, nesse novo normal. Então, muito obrigado e obrigado por ter me apresentado, Ana, que também é outro que eu chamo Pepita, né, nesse mundo de negócios remotos. Ana, obrigado. Tá? Obrigada a você, Tom. Obrigada, Cris. Mas só para completar, Ana, só faz um favor para nossos ouvintes, pronuncia o seu nome Tikhomirov e soletra para nós. Tikhomirov, ou Tikhomirov, é brasileirado, e soletrando Tikhomiroff. O que eu tenho que fazer toda vez que alguém pergunta meu nome, né? Soletrar. E ainda tem origem. Aí vem a segunda pergunta. A segunda pergunta de onde é esse nome, né? Ele é russo. Meu avô diretamente de Moscou para o Brasil. Muito bom. Legal. E Chris, seu nome? Todos. Meu nome é um pouco mais simples. Cristiano. Conhecido como Chris, né? Sem H, C-R-I-S. Chal Duarte, que é C-H-A-L-D-U-A-R-T-E. Eu digo que eu tenho arte no nome, né? Tenho esse privilégio. Olha só, verdade, não tinha reparado isso, verdade. Que legal. Verdade, também, na Palestrate também, verdade. Que legal. Acho que ele comprou esse nome. Eu tô achando também, Tom, tô achando. Tá estranho isso. Mas muito obrigado para vocês dois. Foi muito gentil conceder o tempo para nossos ouvintes no sábado de manhã, tá? De Paris, de São Paulo. E para nossos ouvintes, vocês podem achar mais sobre o Chris Chal Duarte no LinkedIn. E de novo é C-R-I-S-C-H-A-L-D-U-A-R-T-E. E também no site grainidea.com, que é Grainidia.com. E a Ana Tikhomirov, como ela falou, é T-I-K-H-O-M-I-R-O-F-F. Também com o mesmo nome no LinkedIn e no site palestrarte.com.br. E no site palestrate.com.br você vai ver o novo logo e design que o próprio Chris está ajudando a trabalhar e implantar. E também tudo isso vai ver no nosso site bbnbrasil.com, e o Brasil com S. E agradecemos vocês, ouvintes, que podem seguir entrevistas passadas e futuras do BBN Brasil Podcast nas principais plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e muitos outros. BBN Brasil Podcast é um oferecimento do Focus ME Market Intelligence e eles são especialistas em pesquisa de mercado no setor agrícola. Mais informações no site www.focusme.com, FOCUSMI.com. Obrigado pela audiência, até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch.